Mantenha a sua Bíblia aberta. Quero pedir ajuda lá aos irmãos para colocar os textos que a gente vai apresentar. Paulo, escrevendo à igreja ali em Roma, é uma das cartas muito importante. E no contexto ele está trazendo uma revelação sobre as primícias do Espírito. Ele está mostrando uma esperança que o verdadeiro cristão tem e não pode perder. Ele está mostrando a necessidade de fazer o que nós fizemos agora há pouco, a intercessão. E em segundo lugar, não esquecermos da eleição, que nós fomos por Deus eleitos para ser filhos. Glória a Deus. Então, nesta noite, com base neste texto, quando Paulo disse, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É importante lembrar que aqui nós temos duas palavras que nos traz uma revelação. Nós temos aqui criatura e temos aqui filhos de Deus. Qual é a diferença entre as criaturas e os filhos de Deus? Qual é a diferença que há? Qual é a diferença que há entre as criaturas e os filhos de Deus? Observe que ele disse, ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E por isso nós tematizamos este texto como a manifestação dos filhos de Deus. Não foi a manifestação das criaturas de Deus, mas dos filhos. Glória a Deus. Pensou já? Ardente expectativa da criatura. A criatura difere dos filhos num só aspecto, o espiritual. Como assim, pastor? A criatura está se reportando àqueles que ainda não nasceram de novo. Vamos chamá-los, que eu não gosto muito, mas chamá-los de pecadores. Glória a Deus. São pessoas que têm uma religião, mas não têm Jesus. São pessoas que acreditam em alguma coisa diferente da palavra de Deus, porque a nossa fé tem que ter base na palavra de Deus, porque na verdade fé todo mundo tem fé, mas Jesus diz, quem crê em mim, ou seja, quem tem fé em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então a nossa fé tem que ter fundamento, tem que ter alicerce, tem que ter base, tem que ter sustentação. Porque não vale eu penso, não vale eu acho. Porque às vezes acontece de nós estarmos ministrando um ensino aqui do altar para a nave do templo, mas tem alguém lá que está desfazendo, dizendo, não, eu não creio assim.
Não, eu não acredito que é assim. Não, você tudo bem, pode não acreditar. Glória a Deus. Mas é a palavra que está dizendo. Então você está indo de encontro não a quem está falando, mas a quem revelou, a saber, a Deus através do Espírito Santo. Então observe o seguinte, que havia uma expectativa muito grande da criatura. Interessante que essa expectativa da criatura devia a esperança delas estarem voltada para quem? Para Deus. Mas não. Por que não? Porque elas não acreditam que são capazes de se dirigirem a Deus. É simples. Só é a gente observar a cruz entre um ladrão e outro, um malfeitor e outro. Um nem acreditava que Jesus era Salvador. Como podia ele ser Salvador estando ali para ser morto? Porque a visão dele de salvação era diferente. Mas o Senhor, o outro, creu e se converteu ali mesmo. Então deixou de ser criatura para ser filho de Deus. E o propósito de Deus, você sabe qual foi o propósito de Deus em enviar Jesus à terra? Aleluia. Então, Deus mandou com um propósito. Por quê? Ele teve que sacrificar o seu próprio filho por amor. Por quê? Porque estávamos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação. E aí ele resolve salvar a humanidade. Então manda ele para salvação de todos. Mas só alcança a salvação aqueles que crerem. Então a criatura agora, no seu desespero, ela espera a manifestação de quem? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que neles habita o Espírito Santo. São todos aqueles que nasceram de novo. Aleluia. Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, João Evangelho, está escrito lá que Jesus veio para os seus, a saber, os judeus, mas os judeus não receberam. Todavia, todos aqueles que o recebeu, a estes que receberam ele, que creram nele, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ser filho é um milagre de cima para baixo, de dentro para fora. Então esta manifestação que a criatura esperava, vírgula, ou ponto e vírgula, esta criatura não só esperava na época do apóstolo São Paulo, mas espera também na nossa época. Glória a Deus. Então esta manifestação dos filhos de Deus é que precisa acontecer. Manifestação, entendamos pois, é o ato de dar-se a conhecer. É uma forma de levar uma revelação. É um pronunciamento público como filho de Deus. Em suma, isto aqui significa obediência ao ide, que é imperativo de Jesus. E lamentavelmente eu sinto dizer aos amados,
somos devedores disto, porque não temos nos desprendido para ir ganhar uma alma. Nós tínhamos, algum tempo atrás, há um passado não muito distante, o nosso mutirão missionário. E o nosso mutirão missionário chegou a alcançar 112 componentes. E hoje nós não temos 10 participando. Nós trabalhávamos segunda, terça, quarta, quinta, menos a sexta. 4 dias. E a sexta por conta do ciclo de oração. Porque muitos queriam vir para o ciclo de oração. Mas eram 4 dias. Depois foram achatando. Hoje tem só 2 dias. E às vezes eu vejo sair 2, 3 irmãs. 3 irmãs. Eu fico muito triste. Que eu disse, essa não foi a igreja que o Senhor estabeleceu. Glória a Deus. Pastor, e o que é que eu faço para ser um missionário? Primeiro, ter este amor no coração pelas almas. Nós precisamos amar os pecadores e odiar o pecado. Amar a criatura. Precisamos. Então, nós sabemos que esta criatura, há nela uma ardente expectação, esperando a nossa manifestação. Ou seja, vou traduzir isso em miúdos. Esta criatura ou estas criaturas, elas estão esperando em mim e em você, que a gente se levante no poder do Espírito Santo e leve resposta para elas. Aleluia. Amados, glória a Deus. Os filhos de Deus, eles são diferentes da criatura. A criatura são chamados de pecadores, os filhos são chamados de filhos. Os filhos são santos, a criatura é imunda, é suja. Os filhos são poderosos e usados por Deus, e a criatura, na maioria das vezes, são usados por influências malignas, diabólicas. Mas eu quero todavia dizer a vocês que em todo o tempo, eu disse, Deus tem levantado homens que têm se manifestado e manifestado o seu caráter em suas vidas, para uma geração pervertida, para uma versão corrompida, esta geração que vive em conflito, a geração em que nós estamos vivendo. Mesmo nesta geração, Deus tem levantado os filhos de Deus. Bem verdade que Deus gostaria que não fosse esporadicamente 1 ou 2 ou 3 ou 10, mas fosse a grande massa. Irmão Antônio, cooperador Antônio, onde é que ele anda? Estar ali. Ele está nas ruas fazendo concentrações às segundas e sextas, não é isso? Segundas e sextas-feiras, mas ele conta com um pequeno grupo que ali chega, quando na verdade toda esta igreja, ela devia estar lá na rua. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos amar mais. Mas esta noite eu não quero me ater a isto.
eu quero me mostrar aos irmãos esta revelação poderosa de Deus, que é a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos como exemplo Abel. Como é o nome dele? Abel. Abel significa transitório. Diga transitório. O escritor aos Hebreus, ele disse que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Ele deu as primícias, ele deu o seu melhor. Vejamos Gênesis, por favor, capítulo 4. Quem era Abel? Quem era Abel? Filho. Escola dominical, irmão. Abel, filho de Adão. E nesta família, a Bíblia destaca apenas 2 filhos. Eu disse o quê? Que há um destaque de apenas 2 filhos. Por que eu fiz essa colocação? Para que você não entenda ou não pense que Adão só teve Caim e Abel. Não. Ele teve muito mais filhos e filhas. Mas hoje nós vamos ver Abel. Capítulo 4, versículo 4. Aí. E Abel, toda a igreja. E Abel isto. Observe um detalhe da palavra também. Dizia Abel também. Por que também? Porque não foi só ele que se apresentou a Deus para fazer ofertas. Não foi só ele. Outros foram também. Glória a Deus. Todavia, a oferta de Abel, ela foi aceita. E a oferta de Caim, ela foi rejeitada. Ora, pastor, porque Deus rejeitou a oferta de Caim? E alguém diz porque a oferta de Caim foi rejeitada porque foi frutos da terra, e a de Abel porque foi o cordeiro, o novilho. Não foi por isso. É como se na igreja um irmão desse, todas as ofertas daquele irmão fossem de 50, de 100 reais, e a outra de 2 reais, de uma moeda de 50 centavos ou R$1. Será que Deus só iria se agradar e se alegrar com a oferta daquele só dá 100, só dá 50, e desprezar do outro? De forma alguma. E qual é o segredo? O segredo é o seguinte: é que o coração, falo homem interior, de Abel era diferente do coração de Caim.
Qual era a diferença, pastor? A diferença era que Abel entendia que tudo quanto ele tinha vinha de Deus, era providência divina. Então, ele, ao entender que tudo que tinha vinha de Deus, então ele pegou o melhor e disse: vou levar para Deus. E aquilo agradou muito a Deus. Deixa eu abrir um parêntese, porque eu me lembrei de uma coisa aqui. O mês passado, foi atrasado, o irmão trouxe uma oferta, colocou lá na salva, trouxe uma oferta. E quando chegou na hora que o pessoal da contadoria conta e separa tudo por nota de 10, de 5, de 50, aí tinha uma nota, eles nem perceberam, mas na hora que foram pagar, a moça rejeitou, disse: não, essa nota a gente não aceita não. Mas por quê? Disse: olha, no lugar da numeração, né, ela estava rasgada. Oferta de Caim. Ora, se eu tenho algo que não presta, aí eu vou dar para Deus. Será que Deus merece? Essa é a oferta de Caim. Então Caim, meus amados irmãos, ele levou do que sobrava. Ele pegou de qualquer jeito, que é uma das coisas que a gente ouve muito na igreja. Olha, irmão, eu estou muito gripada, mas como é para Jesus, quer dizer, como é para Jesus, você dá de qualquer maneira. Fique calado. Perdeu uma boa oportunidade de ter ficado calado. Glória a Deus. Está rouco, recebeu a oportunidade, cante rouco, os irmãos vão entender. Não, a irmã está com um problema. Aleluia. Então, vejamos capítulo 4 de Gênesis, que Caim trouxe sua oferta do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe, mas ele trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Mas para Caim, versículo 5, não atentou para a sua oferta. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Por que decaiu o semblante de Caim? Porque Deus não aceitou. Pergunta número 1. O que Abel tinha a ver com isso? Abel tinha a ver com isso alguma coisa? Não. Quem rejeitou não foi Abel. Quem rejeitou foi o Criador, foi Deus. Abel fez a parte dele, trouxe o seu melhor, trouxe das primícias, tentou fazer o quê? Agradar a Deus. E Caim nem se preocupou com isso. Vai lá qualquer coisa. E Deus não aceitou, Deus rejeitou. E quando Deus rejeitou, a Bíblia diz lá no capítulo 4, versículo 3, versículo 5, a parte B: irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E quem estava olhando? Deus. Olha, você vem para a igreja, você não vem para um lugar qualquer, você vem para a casa de Deus. E quando nós adoramos ao Senhor, quando nós testificamos do Senhor, quando nós ministramos a palavra do Senhor, o Senhor está contemplando a cada um de nós, o nosso interesse, os nossos sentimentos. Deus está vendo todas as coisas.
Deus está vendo até os seus pensamentos. Aleluia. Então Deus vê tudo, vê todas as coisas. Então observe que coisa interessante. Quando o semblante de Caim caiu, Deus viu. E Deus viu e Deus falou com ele. Versículo 6, veja aí o 6, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que decaiu o teu semblante? Deus foi tratar com ele. Ora, quando Deus vem tratar com o homem, Deus não vem tratar com o homem para castigá-lo, para matá-lo, não. Vem para restaurá-lo. É isso que Deus faz, porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine um filho seu. Então Deus veio tratar com ele, para quê? Para que ele acordasse, porque ele estava sendo enganado no seu homem interior. Então Deus olha para ele e pergunta: por que você está irado? Por que decai o seu semblante? Versículo 7. Esse eu quero que toda a igreja repita. 1, 2, 3. Cadê a igreja? Cadê o? Está lá na tela. Vamos lá. A igreja, 1, 2, 3 já. Perguntou Deus: se bem fizeres, ou seja, se você fizer certo, será que Deus não vai aceitar? A outra pergunta: então Deus mostra uma verdade que estava no homem interior dele. Mas o pior estava para acontecer. Com quem? Com Caim ou com Abel? Com Caim. Com Caim, pastor, sim. Vejamos se não. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e quem perdeu nessa história? Caim. Por quê? Porque Abel foi para o céu. E Caim para onde ia agora? Para o inferno. Porque o que nós precisamos como cristão ver é na nossa trajetória o que estamos fazendo, se está nos levando para cima ou para baixo. É isso. Ora, eu paro, me debruço sobre as Escrituras. Essa semana mesmo, comprei essa Bíblia nova, na 0 quilômetro. Todo ano eu mudo de Bíblia para fazer leitura responsiva. E eu estava pensando e eu li alguns textos simples. Mas eu disse para Jesus: eu não consigo absorver isso aqui. Eu tenho dificuldade em compreender estas coisas. São grandes demais para mim. E não vou dizer aos irmãos, não, para os irmãos não rir, né, de mim. Mas eu digo: como é que o senhor diz isso? Não, alguma coisa está errada. E eu sei que não é com Deus, é comigo. Então Caim, irmãos, Deus fala com ele e ele não fala com Deus. Deus fala com ele e ele fala com o irmão. Em outras palavras, a culpa é sua. Lembra
de quando Deus procurou Adão, ele diz: a culpa é sua, de Eva. Eva, e você? Não, a culpa é da serpente. O maior problema é a falta de caráter. A gente não querer assumir a responsabilidade. Então Deus queria mudar a história de Caim, mesmo ele não tendo dado atenção devida às coisas espirituais, que é o que nós precisamos fazer, colocar o que é espiritual em primeiro lugar. Lembra dos discípulos? O Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Em primeiro lugar. Mas os discípulos estavam preocupados com o quê? Com as coisas da terra, com roupas, com comida, com isso, com aquilo. Ou seja, as coisas de Deus eles colocaram a reboque, mas colocaram primeiro aquilo que produzia neles prazer. Aleluia. Aleluia. Então Caim, ele prepara um laço, ele faz um projeto de destruição, um projeto para matar. Matar a quem? O sangue do seu sangue. Matar o seu irmão. Eu fico pensando como foi a noite anterior ao crime vivida por Caim. Será que na mente dele não havia nada? Mas ele matou seu irmão. E quando ele matou, quem estava olhando? Deus. E porque Deus permitiu? Porque há coisas que a gente... Existem coisas que você acredita que não acontece com você. Você acredita que pode acontecer com qualquer pessoa, menos com você. Mas tudo isso foi escrito para proveito nosso. Aleluia. A gente estamos vivendo no tempo do fim, em dias difíceis, e cada vez mais está se afundilando a luta, a perseguição à igreja do Senhor. Mas nós não cremos que seremos perseguidos. Nós não cremos. Mas será que não? Quem acreditava que alguém pudesse fechar as igrejas do mundo inteiro? Aí eu pergunto: e as igrejas do mundo inteiro se fecharam? Se fecharam. O que foi que Deus não mandou? O que foi que Deus permitiu? Não ouvi. O que Deus permitiu? Vírus, uma praga. Para quê? Para despertar a igreja e dizer: vocês não estão cumprindo com o papel pelo qual eu vos estabeleci na terra e dei poder, dei autoridade, mas não dei poder, não dei autoridade para vocês ficarem em casa deitados no dia domingo, não dei autoridade para vocês não ler a palavra, para vocês não orar. Eu dei autoridade para vocês enfrentar o inimigo visível, o inimigo invisível, e combater contra todas as forças do mal e desfazer o maligno. E a gente fica brincando de ser crente. Incrível que tem crente que nem na igreja ora, não consegue dobrar os joelhos. Mas aqui não tem nenhum deles, graças a Deus. Então Caim matou Abel. E quando ele matou Abel, o que aconteceu? Versículo 8. Versículo 9, desculpe. Bem forte aí, toda a igreja.
Observe que na primeira vez, Deus falou com ele e ele não falou com Deus. Fez cara de tacho. Deus falou com ele, ele não deu valor para Deus. O intento dele, ele disse: não, eu vou fazer. E fez. E Deus deixou por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Glória a Deus. E fez por quê? Porque Caim não esperava ser assassinado pelo próprio irmão. Ninguém espera isso. Espera não. Mas os dias são difíceis. Eu vi lá em São Paulo numa reportagem, isso acho que 3 anos atrás, 4, me lembro, senhores, que uma moça, a filha com o namorado, os pais muito ricos, e a filha com o namorado, fizeram um plano, os pais estavam dormindo e os dois entraram e mataram os dois. A filha matou a mãe, matou o pai. O instinto perverso de Satanás. Então observe aqui que Deus falou, ele não deu nenhum valor, não deu nenhuma resposta. Mas agora a segunda vez Deus falou e ele respondeu. Foi que Deus perguntou a ele: onde está? Ainda citou o nome. Eu estou falando de Abel, não estou falando dos outros, estou falando de Abel. Onde está Abel, teu irmão? Aí ele resolve falar. E o que foi que ele disse? Ele deu um desaforo a Deus. Tem pessoa desaforada mesmo. Até a Deus ele dá desaforo. E ele disse: não sei. Aí eu pergunto à igreja: será que ele não sabia? Sabia. O que é que ele estava fazendo? Mentindo. E a mentira provém de quem? De Satanás, que é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ele diz: eu não sei. E depois, para completar, dá o arremate, aí ele afronta a Deus. Diz: porventura, sou eu guardador do meu irmão? Ô infeliz, foi tu que matou. Era fácil, era só você confessar e deixar, alcançava misericórdia. Mas não, ele: sou eu, porventura, guardador? O que é que eu tenho a ver com isso? Irmão, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Versículo 10. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha o que Deus não queria fazer, mas foi obrigado a fazer como consequência. Versículo 10, a igreja. Agora tu és maldito. Eu te avisei. Desde o começo que eu tenho estado manifestando a minha presença na tua vida e te orientado. Mas em nenhuma instância você aceitou o meu conselho. Em nenhuma instância você acreditou nas consequências do que você estava prestes a fazer. Agora o sangue é vida, sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Então você é maldito. Versículo 12. Observe, irmãos, no contexto deste texto, que Deus disse, depois da maldição,
Ele disse: quando você lavrar a terra, não dará mais a sua força, você será fugitivo, você será errante. Aí Caim acorda para uma dura realidade. Então ele disse: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Porque hoje me lanças fora da tua face. Me esconderei, serei fugitivo, errante na terra, e todo aquele que me achar na terra me matará. Aí veio sobre ele o medo. Por quê? Porque ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Porque ele projetou a morte do seu próprio irmão. E Deus, na sua grande e infinita misericórdia, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Pois o Senhor, ou colocou o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então ficou sobre ele um sinal sobre Caim. Que sinal é este? Próximo culto a gente diz a você que sinal é esse.